Gênesis 9, a partir do verso 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito, então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, te rendemos graças por esta manhã, te rendemos graças, ó Deus, por podermos cantar, por podermos nos reunir, por podermos falar com o Senhor, por podermos ler a Tua Palavra, ouvir o Senhor falando com a gente. Louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pela alegria, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, ao longo deste ano, nos reunirmos aqui, domingo após domingo. De modo que a nossa fé, certamente, ó Deus, ela foi fortalecida, as nossas vidas edificadas, e nós louvamos o Teu santo nome por isso. Rogamos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que a Tua Palavra, Senhor Deus, continue sendo lâmpada para os nossos pés, continue sendo a espada do Espírito Santo e que por ela a igreja do Senhor continue sendo adornada, transformada, embelezada para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero falar aqui à luz desse texto a respeito das bênçãos de Deus sobre os filhos da aliança. Por mais estranho que possa parecer, o objetivo aqui desse texto não é de falar a respeito do pecado de Noé, não é de falar da conduta inadequada de Noé, não é de chamar atenção para aquilo que ele fez, mas o objetivo aqui, a ênfase do texto está nos filhos de Noé. E eu cometi um ato falho, porque nós deveríamos começar no verso 18, porque ele chama a atenção para essa introdução. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses três são os filhos de Noé, e a partir dele se povoou toda a terra. Então essa introdução aqui, do verso 18 e 19, ela é importante, porque ela vai preparar o ambiente para o capítulo 10, onde vai falar destes povos, vai falar destas civilizações, de onde elas procederam. Elas são provenientes de Cã, elas são provenientes de Sem, e elas são provenientes de Jafé. Então este é o objetivo, por isso que a tônica do texto está em relação aos filhos de Noé. E se você percebeu, o Canaã aparece várias vezes aí, não é? O Cã, pai de Canaã. E havia uma razão para isso, lembrando mais uma vez que o povo de Deus, eles estavam muito perto de entrar na terra de Canaã. Por isso que essa ênfase, quem é Canaã, de onde ele veio? Ele veio de um dos filhos de Noé. E aqui então nós temos esta ênfase, esta repetição, essa luz sempre colocada na vida deste personagem que vai ser amaldiçoado pelo seu pai Noé. É interessante que quando nós nos casamos, e é um momento singular na vida, e depois quando temos filhos, a coisa aumenta e melhora ainda mais, não é? E certamente, irmãos, o que não falta é história para a gente contar dos nossos filhos. E como nós gostamos de contar histórias a respeito dos nossos filhos, do desenvolvimento, do aprendizado, de como as coisas foram acontecendo. De vez em quando a gente volta àqueles álbuns de família e dá uma saudade, não dá não?
dos meninos tudo pequenininho, a gente escolhia as roupas, a gente colocava e eles não reclamavam, a gente pegava e levava e eles não fazia birra, nada, vinha tudo belezinha, dava mamadeira, tudo sossegado. E o tempo vai mudando, vai crescendo, e as coisas vão se tornando mais diferentes, não é? Eles vão ganhando autonomia, essa não, essa sim, não, hoje sim, e por aí vai. Então, mas é interessante a gente também perguntar aos nossos filhos a respeito de nós. Que momentos, que acontecimentos foram especiais às suas vidas. E filhos também têm muita história boa para contar a respeito dos pais. Certamente que sim, irmão. São aqueles momentos marcantes da nossa vida. E aqui nós temos acontecimentos na família. Famílias são bênçãos de Deus, mas famílias convivem também com problemas, não é verdade? Famílias convivem também com dificuldades, e o texto está falando a respeito de um homem de Deus, de um homem que andou com Deus. Mas esse homem que andou com Deus teve 3 filhos, e as coisas na sua vida, na sua família, não eram um mar de rosas. Tinha problemas, tinha dificuldades. E aqui então nós temos algumas informações importantes que o Senhor quer transmitir a mim e a você. O que é que nós podemos aprender com esse texto a respeito da bênção de Deus sobre os filhos da aliança? E você talvez esteja pensando, pastor, mas parece que o texto só está falando de tragédia aqui. Parece que o texto só está falando de coisa ruim. É o cara que bebeu, se embriagou, ficou nu, o filho que viu, contou para todo mundo, saiu propagando aquilo que o pai fez, e o Noé que acorda revoltado e toma ciência do que aconteceu e amaldiçoa o filho. Então, onde é que está a bênção aqui? Vejamos então, irmãos, o que o texto tem a nos ensinar. E eu começo aqui pelo verso de número 20, porque nós temos aqui uma informação muito preciosa. Nós temos aqui um velho mandato nesse novo mundo. O novo mundo, irmãos, ele faz referência a este ato recreacional de Deus. O dilúvio, ele é usado no Novo Testamento como uma espécie de purificação. O Novo Testamento diz que o dilúvio foi não apenas uma manifestação de um juízo, ele foi também um instrumento de purificação da terra. Por isso que o dilúvio no Novo Testamento ele está associado com o batismo. Porque traz a ideia de purificação, de transformação, de renovação, de recomeço da vida. Então o dilúvio no Novo Testamento ele tem também esta conotação. E aqui então nós temos esta vida que vai agora ser recomeçada nesse ambiente pós-dilúvio. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos um velho mandato neste novo mundo, porque o texto vai nos informar que Noé desenvolveu aqui 2 habilidades. O texto diz assim, que sendo Noé agricultor, lembre que Deus falou isso para Adão, ele deveria cultivar a terra, ele deveria ser um especialista do solo, ele deveria explorar as potencialidades da terra. Isso ok, o Antigo Testamento está ali no relato de Adão, nós temos esta informação. Então Noé é este homem da terra, Noé é este homem do solo, Noé é este agricultor, não é? Adão, ele é o pai de toda a humanidade, conforme está lá, mas Noé é agora o pai desse novo mundo, ou desse mundo pós-dilúvio. Então veja, irmãos, que Noé, ele desenvolve aqui a viticultura que está associado com a arte de cultivar uvas. Ele desenvolve esse mandato foi dado a Adão, e ele agora continua na vida de Noé. Só que ele avançou neste mandato. Ele não apenas desenvolveu a viticultura, mas ele desenvolveu também a vinicultura. Ele entendeu que a uva não era apenas algo para se comer, a uva era algo que você podia extrair dela o suco. Então, ele avança nesse mandato de Deus e ele desenvolve aqui a vinicultura, que é a arte de extrair ou de fazer o vinho proveniente da uva. Isso é graça de Deus, a gente percebe o mandato cultural sendo realizado no mundo caído, neste mundo de pecado, porque mesmo pós-dilúvio, a gente vai ver que o pecado continua presente na nossa história. Então, veja que aquilo que aconteceu com Adão, o mandato que ele recebeu da parte de Deus, ele agora continua, irmãos, sendo vivenciado, sendo praticado, sendo ampliado pela vida de Noé.
A gente pode olhar e dizer assim, bom, Noé plantou, não é isso que diz o texto? Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, poderia se dar por satisfeito, né? Temos aqui algo bom para se comer, uma fruta muito boa, gostosa, está presente na nossa vida, há vários sabores, e desenvolveram ainda mais a coisa, porque tem uma tal de uva sem semente, irmãos. Sem semente. Não vai ser possível desenvolver uma uva sem casca, porque tem gente que tira a casca da uva. Faz isso não. Não descasca a maçã. Coma com a casca e tudo, irmãos. Deixa eu confessar um negócio assim estranho. Não se assuste. Dependendo da manga, eu não descasco. Vai com a casca e tudo. Entendeu, irmãos? Então, aqui em São Paulo a gente tem... A Tome eu não gosto muito não. Não é? Mas a Palmer, tem que receber palma mesmo, que ela é boa. Não é? E às vezes, irmãos, eu sei quando a manga está boa, sou especialista no negócio. Eu sei quando ela está doce, por isso só eu compro manga lá em casa. Não adianta, irmãos. Tá certo? Eu sei quando ela está saborosa, eu sei quando ela está doce, assim, mas... Aí, dependendo, eu como com a casca. O Miguel olha para mim assim, assustado, né? Que isso, papai? Isso aqui é raiz, irmão. Esquenta não, fica tranquilo. Isso aqui é de volta ao passado, não é recordar tempo da infância e assim por diante. Mas, então veja, parece ser algo simples, plantar. Parece para nós ser algo simples, extrair o suco. Mas, irmãos, não é tão simples assim. A gente, às vezes, se esquece de um tempo tão recente em que nós não tínhamos esse equipamento tão tecnológico como nós o temos. Um dia desse eu fui na casa da irmã Maria Teles, que é a viúva do irmão Saul, e ela usava até então aquele sistema antigo de telefonia, que era o telefone que você fazia o... A turma da Arca de Noé, levanta a mão, quem sabe o que eu estou falando aqui? Isso aí, esse aí. Aquele assim que se a gente mostrar para um menino hoje, eu falo assim, está estranho esse negócio aqui, o que é isso? Não é? Então, mas agora tenho que pegar um sem fio, né? Porque para facilitar as coisas, enfim. Então a gente vai lidando com coisas que para nós são coisas assim, parece que sempre existiram, não é verdade? Esse mundo digital parece que ele sempre fez parte da nossa vida. A gente reclama de uma internet de 500 mega de velocidade, a gente começa a achar ruim, porque você não sabe que houve um tempo que existia um negócio chamado 128 KB, 256 KB, você não sabe do que eu estou falando, porque você tem um celular que ele armazena 128, já não está bom mais, já foi para 256, não está atendendo, vai para 1 terabyte daqui a pouco, não é? Porque existia um tempo, irmãos, de um negócio chamado assim disquete, que você colocava alguns kbytes naquele negócio. Eu sei que eu estou falando língua estranha aqui, porque muita gente não sabe o que é isso, porque já cresceu, nasceu nesse ambiente tecnológico, digital, não é? De passar o dedinho assim, tudo tão simples, tudo tão fácil. Não foi simples, irmãos, alguém plantar e ele extrair desse produto o vinho. Nós estamos falando de desenvolvimento científico, nós estamos falando da graça de Deus concedendo ao homem os recursos necessários para que ele possa pensar, para que ele possa avaliar, que ele possa fazer daquilo que existe algo ainda melhor, potencializar os recursos da terra, e como nós temos sido abençoados através desses avanços, desses desenvolvimentos, ou seja, um velho mandato nesse novo mundo. Mas o texto fala ainda, irmãos, no verso 21 a 23, de uma velha natureza nesse novo mundo também. Não é só flores, há desenvolvimento tecnológico, há desenvolvimento científico, quanta coisa maravilhosa está aí acessível a nós. Mas olha só o que o texto fala no verso 21. Noé, infelizmente, ele extrapolou aqui o cumprimento do seu mandato. Aquilo que deveria ser uma bênção, infelizmente, certamente ele não sabia que o suco de uva em excesso, do jeito que estava ali extraído diretamente da uva, ele continha um alto teor de álcool. Isso é desenvolvimento também científico, né? O nome álcool, não sei quando que ele surgiu, não pesquisei isso não. Mas ele não sabia que havia esse alto teor de álcool que poderia deixar o homem assim meio
estranho. Então, o texto vai dizer que, bebendo do vinho, ele embriagou-se e ele ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então veja, irmãos, temos aqui algumas informações importantes, não é? Porque velhos hábitos, eles insistem em se repetir. Lamentavelmente, Adão comeu do fruto proibido. Ele comeu do fruto da árvore e agora nós temos o Noé que excede, ele avança e ele bebe também. A primeira menção que temos na Bíblia sobre o vinho está aqui. Então nós estamos falando de algo realmente antiquíssimo, não é? E que para quem saboreia é de fato algo prazeroso, satisfatório. Não há nenhuma condenação na Bíblia em você tomar um pouquinho de vinho. O apóstolo Paulo chegou a recomendar isso para o jovem Timóteo, né? Não beba somente água, tome também um pouquinho de vinho por causa da tua questão de saúde. Mas é interessante a gente observar também que a Bíblia faz uma série de referências, irmãos, ao uso excessivo do vinho. Há várias recomendações na Bíblia para se tomar cuidado, porque ele pode promover embriaguez. Então a gente pode perceber ao longo do Antigo Testamento vários momentos em que isso foi condenado. Para os irmãos terem uma ideia, os nazireus, era um voto que se fazia, os nazireus eles não deveriam tomar vinho de forma alguma. De forma alguma. Assim também como os sacerdotes que serviam no templo não poderiam fazer uso deles. E diz também a história que aqueles que estavam oficiando, ou os governantes, eles não poderiam tomar vinho quando eles estivessem para tomar decisões importantes das suas vidas. O vinho não poderia estar ali, porque poderia tirar a sobriedade, a lucidez. Então temos informações importantes que devem nortear a vida de um crente. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, nós temos este pecado de Noé. Ele excede, não é? E quando ele percebeu a embriaguez ali, chegou. Ele poderia apenas comer do fruto do seu penoso trabalho e estar satisfeito, mas não. Ele vai além, ele exagera, ele avança o sinal, não é? Mas o texto vai nos informar também as consequências desse pecado, que é a nudez de Noé. Isso lembra a gente de alguma coisa? Você já viu um relato desse? Lá no começo de Gênesis. Parece que o pecado está associado à nudez, né, irmãos? Porque depois que comeram do fruto, percebendo que estavam nus. Percebe que às vezes nós lutamos com a questão da modéstia, da moderação, do pudor. Percebe que algumas coisas elas não são muito compatíveis com um cristão. Crente tem que saber se vestir, crente tem que saber se comportar, porque a nudez, a exposição, ela não está associada a um cristão, ela está associada ao pecado. Então algumas coisas não combinam com o crente. Mulheres e homens têm que tomar cuidado com aquilo que veste, têm que tomar cuidado com aquilo que usa. Estamos na praia, fio dental não tem problema. Irmão, não combina com crente. Não dá certo esse negócio. Temos que ter cuidado, porque o desnudamento, ele não está associado à vida nova. O desnudamento está associado como consequência do pecado, não é? Então, é preciso que se tenha cuidado com essa questão. Então veja, o dilúvio, irmãos, ele desfigurou a criação que era encabeçada por Adão, agindo ao mesmo tempo como uma espécie de purificação nessa terra, preparando-a para este recomeço agora por meio de Noé. Mas a gente percebe aqui a consequência do pecado, que também é parecida com o pecado de Adão, que nós temos vergonha ou uma vergonhosa nudez. Noé está dentro da sua tenda e ele está nu, e isso não está aqui por acaso. Há uma associação aqui muito forte em relação ao pecado de Adão. E é interessante também a gente perceber que ambos, tanto Adão quanto Noé, tiveram a sua nudez coberta. A de Noé foi coberta pelos seus 2 filhos,
filhos, eles entram na tenda e eles entram de costas, não é? Não vendo, não reparando a nudez do pai. Então veja, temos o pecado de Noé, temos a nudez de Noé e nós temos o pecado de Cã. Vejam só, irmãos, o verso 22, que pode ser algo simples, mas há aqui um detalhe muito interessante. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Esse viu a nudez do pai aqui, ele é interpretado por algumas pessoas de uma maneira muito assintosa. Há quem defenda que Cã cometeu o pecado de violência sexual com Noé. Ele abusou sexualmente do seu pai. Há quem defenda essa tese. Mas parece que o texto não diz isso, não é? Porque, veja, a Bíblia não tem nenhum problema em falar dos pecados do povo de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Se fosse este o caso, eu acho que a Bíblia não teria nenhum problema em relatar isso. As pessoas que defendem essa tese dizem, olha, não faz jus ao texto alguém ser amaldiçoado simplesmente por ter visto a nudez do pai e ter contado para as pessoas. Ou seja, Cã viu o seu pai que estava nu, e o que é que ele fez? Ele saiu, ele ridicularizou do pai, ele humilhou o pai, ele caçoou do seu pai, ele desonrou o seu pai. Não é? Eu creio que esta informação ela é suficiente. Por quê? Porque mais adiante nós vamos ter incluído no decálogo um mandamento muito importante. Qual que é o dever dos filhos em relação aos seus pais? Honrar os seus pais. Então aqui parece que o texto está preparando este povo de Deus que vai entrar na terra prometida para entender que havia uma relação muito séria, né? De pai para filho e de filho para pai, que os filhos precisam honrar os seus pais. E se teve algo que Cã não fez, foi honrar o pai. Ele caçoou do pai, ele ridicularizou do seu pai, ele trouxe para fora o que estava em oculto, porque o cara bebeu, mas ele está na sua tenda, não é? Mas há aqui um detalhe interessante, porque esse ver aqui não é um ver que aconteceu acidentalmente, tá certo? É um ver intencional. Ele foi lá dar uma espiada, ele foi lá verificar. Então, pode ser também um ver com o desejo homossexual. Sabe por quê, irmãos? Porque essa prática ela vai estar presente onde? Em Canaã. Em Canaã. Então, talvez o texto não nos autoriza a ir adiante. Ele viu. Talvez esse ver tenha essa conotação de um ver, de um desejar, não é? Não apenas um ver e depois caçoar do pai, humilhar o pai, ridicularizar do pai, porque o texto diz que ele observou detidamente a nudez do pai. E ele então vai contar isso para os seus irmãos. Por isso que há algumas fontes rabínicas que falam aqui deste ato de Cã para com seu pai, que foi a sodomia. De modo que Caim, ele observou a nudez do seu pai de forma maliciosa, pecaminosa, escarnecedora, maldosa e humilhante. Ele não teve nenhum pudor, ele não teve nenhum cuidado, ele não teve nenhuma discrição, não é? De informar os irmãos, olha, a coisa lá na tenda do papai não está legal, ele está numa situação ali delicada, mas está tudo certo, vamos deixar ele acordar. Não, ele não faz nada disso. Então nós temos o pecado aqui deste jovem. E por que Canaã depois vai ser amaldiçoado? Porque Canaã, ele é o filho de Cã. E há quem também defenda a ideia de que o filho participou daquilo. O filho de Cã participou daquele ato, por isso que Noé, depois, ao acordar, ele vai também amaldiçoar o filho de Canaã. Então, veja, irmãos, que o texto nos fala a respeito
da velha natureza presente nesse novo mundo. E isso é muito interessante porque, enquanto nós ainda estivermos nesse andar de baixo, nós vamos lutar contra isso. O pecado continuará sendo uma insistência nos nossos corações. Atitudes maliciosas, maldosas, pecaminosas continuarão insistindo em estar presentes nas nossas vidas, assim como aconteceu. O dilúvio não resolveu o problema da humanidade, porque o dilúvio não tem o poder de mudar o coração das pessoas, não é? Porque o problema do homem está no coração. Mas nós temos uma terceira informação importante, irmãos, que é a bênção de Deus no novo mundo. Porque o verso 25 em diante vai dizer assim, verso 24: quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais novo havia feito, e então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos, e continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo, que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Vamos entender aqui algumas coisas importantes para nós. Você ou nós aqui somos provenientes de quem? Só existem 3 opções. Ou somos semitas, somos cananitas, ou somos jafitas. Se você não é judeu, tá certo? Tem algum judeu aqui? De descendência semita, descendente de Sem? Não tem. Se nós não somos descendentes de Sem, também não somos descendentes de Canaã. Sabe por quê? Porque Canaã, irmãos, ele desenvolveu algumas civilizações, como por exemplo, os egípcios são descendentes de Canaã, os assírios são descendentes de Canaã, os cananitas, os babilônios, os filisteus e há quem diga os romanos. Então, vamos observar aqui que o texto está falando a respeito de algo que vai estar presente na vida de Canaã. Maldito seja Canaã, que é filho de Cã. E qual que é essa maldição? A maldição, ela está na servidão. Então veja, no capítulo 3 de Gênesis, quem é que foi amaldiçoado? A serpente. No capítulo 4, quem foi amaldiçoado? Caim. E no capítulo 9 é Cã o amaldiçoado agora. Então veja, a serpente ela foi amaldiçoada com humilhação, rastejará sobre o teu ventre. Caim foi amaldiçoado com a expulsão, a exclusão, ele foi expulso do Éden. E Cã está sendo humilhado com a servidão. Agora veja que essa servidão aqui, ela não é de que ele seria ou desenvolveria os povos mais pobres da terra. Lamentavelmente, há uma corrente que diz que os africanos são descendentes de Canaã, por isso foram escravizados, por isso foram humilhados, por isso foram violentados, porque são descendentes de Canaã e estão debaixo de uma maldição. Mas não é isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque quem é que oprimiu o povo de Israel por 400 anos? Foram os egípcios. Os egípcios são provenientes de quem? De Canaã. Quem é que destruiu o reino do norte, quando houve a divisão das 10 tribos do norte, capital em Samaria, e no reino do sul? Foram os assírios. Os assírios eram descendentes de quem? De Canaã. Quem foi os povos mais ferrenhos na história do povo de Israel, que eram ali os inimigos duros de roer? Os filisteus, descendentes de quem? De Canaã. Então, notem, meus irmãos, que o texto está falando aqui de uma servidão não étnica, mas o texto está falando de uma servidão espiritual, tá certo? De uma servidão espiritual, porque de Canaã procedeu povos que trouxeram opressão, trouxeram dificuldade para a vida do povo de Deus. Então, a Canaã está relacionada a essa servidão, mas nós temos a bênção de Deus aqui sobre Sem, que vai ser depois aqueles com quem Deus vai fazer esta aliança, daqui que vai vir o Cristo. Por isso, quando nós falamos antissemitismo, semita, que vem de quem? Vem de Sem, né? E olha o que Noé vai dizer: bendito seja o Senhor. Então ele adora a Deus,
não é? Ele louva o Senhor porque em Sem nós temos uma bênção diferente. Sabe qual que é? A bênção da inclusão. Onde que Canaã vai servir? Na tenda de Sem. Presta atenção. A bênção de Deus sobre Sem é um grande guarda-chuva, debaixo do qual todos os povos vão ser abrigados, irmãos. Porque veja você que Canaã vai ter esses povos pagãos, perversos, e a bênção de Deus sobre Sem é a inclusão, de modo que aqui nós vemos construindo algo que depois vai sendo amplamente mais desenvolvido, em que em Abraão serão benditos todos os povos da terra. Isso está incluído na bênção de Deus a Sem, as nações, os povos, os confins da terra, todas as nações rendendo graças ao Senhor, todas as nações habitando na tenda de quem? De Sem. Na tenda de Sem. Por isso que mesmo a maldição de Deus sobre Canaã, a gente percebe o quê? A misericórdia, a graça. Não é a maldição que diz assim, vocês estão escorraçados, vocês são malditos para todo sempre. Não, é uma maldição que vem seguida do quê? De esperança, de redenção, irmãos. Esse Deus é gracioso demais. O pai amaldiçoa ali aquela descendência, mas ao mesmo tempo está dizendo, calma, é uma maldição que vem acompanhada de uma boa notícia. Porque em Sem tem adoração, por isso que Noé, ele bendiz o Senhor, ele adora a Deus, bendito seja o Deus de Sem, ou seja, é Deus de Sem e que Canaã lhe seja servo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então aqui nós temos uma bênção doxológica, ou seja, Noé pede que Deus seja reconhecido e reverenciado por ser o mantenedor da aliança e o autor da vida e vitórias de Sem. Ele louva o Senhor, ele bendiz o Senhor, ele engrandece o Senhor, de modo que Sem, presta atenção nisso, é a representação do Yahvé, do Deus da aliança. Sem, ele representa o Senhor. Ele seria proprietário de uma tenda, e a sua tenda seria grande o suficiente para abrigar os seus irmãos Jafé e também Cã. Então veja, eu falei dos descendentes de Cã. E os jafitas? Sabe quem são os jafitas? São gentios. Sabe quem são os gentios? Somos nós. Então nós somos descendentes, sabe de quem, irmãos? Não dos portugueses, não dos índios, não dos africanos. Somos descendentes de Jafé. Historicamente é isso. O capítulo 10 vai falar desse espalhar dos povos. Não é? Então, se você não é semita, se você não é um cananita, se você não é um filisteu, se você não é um egípcio, se você não é um babilônio, e etc., tá certo? Você é um jafita. Então, olha só, que Deus engrandeça Jafé. A ideia aqui do Jafé, irmãos, tem a ver com esta bênção relacionada à expansão. A expansão. Aqui nós temos os gentios provenientes deste filho, e é por isso que depois, na tenda de Sem, vai ter cananita, na bênção de Sem vai ter os jafitas, todos habitando na tenda de Sem. E onde que essa bênção vai se cumprir plenamente? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, ele agora chama cananitas, em Jesus Cristo ele chama os jafitas, em Jesus Cristo ele chama todos os povos para que venham e o adorem. Coisa maravilhosa, sabe o que é isso, irmãos? O poder do Evangelho da graça de Deus. O poder do Evangelho da graça de Deus. De Jafé, irmãos, vêm estes povos, não é? Então, parece que esta linhagem de Sem, ela vem para governar a terra, ela vem para esmagar a cabeça da serpente. E eu termino aqui falando de uma velha conhecida no Novo Mundo, porque nós temos o epitáfio aqui de Noé.
E aí, irmãos, encerra-se um ciclo muito belo da vida desse homem de Deus, porque o verso 28 diz: Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, por mais linda que seja a nossa trajetória, por mais cheia de graça, de misericórdia, da bondade de Deus, da longevidade, nós enfrentaremos essa velha conhecida. Partiremos, morreremos, não é? Se eu pudesse fechar com o Deus eterno assim, Dinaldo, vamos fechar aqui no 100, tá bom para você? Eu fecharia no 100. Tranquilo, irmãos. 100 anos, ótimo. Bora lá, com saúde. Fecharia assim agora. Eu acredito que talvez a maioria de nós aqui fecharia no 100, não é? Mas, irmãos, uma velha conhecida no novo mundo. Um homem que andou com Deus, um homem que serviu a Deus, um homem que obedeceu a Deus. E detalhe, irmãos, que eu passei aqui e não mencionei. Diz o texto que quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais novo havia feito e então disse. Sabe o que é o curioso? É a primeira vez que Noé fala em toda a narrativa. Você não encontra esse homem falando em lugar nenhum, só falou aqui. Então era um homem de poucas palavras também. Falava pouco, né? Falava pouco. Então quando abriu a boca, mas foi para emitir sentenças assim, pesadas, fortes. Então, irmãos, uma velha conhecida no novo mundo. Estamos em Cristo, experimentamos as bênçãos de Deus, a alegria da comunhão com Ele, da bênção dele que foi prometida a 100, estamos incluídos nessas bênçãos da aliança, desfrutamos de tudo isso, mas, irmãos, nada disso nos impede de lidarmos com esta velha conhecida. Vamos encarar isso mais cedo ou mais tarde, e aqui o nosso epitáfio, está aqui o fulano que viveu tantos anos e depois morreu. E depois morreu. Isso é para nos ensinar, irmãos, dentre outras coisas, que de fato nós somos peregrinos e forasteiros. Não adianta. Por mais remédio, por mais atividade física, por mais sarado, por mais água que você beba, por mais cuidado que você tenha, não adianta. Ela vai chegar. Para dizer para nós que veio alguém aqui, que nasceu, que morreu, mas ele ressuscitou. Por isso, a morte não coloca um ponto final na nossa história. Louvado seja o Senhor por isso. Algumas aplicações breves para nós. Primeiro, irmãos, esse texto nos convida a pensar a respeito da nossa unidade em Cristo. Em Cristo todos somos um. Não tem cananita, não tem jafita, não tem semita. Em Cristo nós somos um. Ou somos semitas, jafitas ou cananitas, não tem essa questão, porque nós fomos chamados pela graça de Deus para fazermos parte de um só povo, que é esta grande tenda da graça de Deus, onde todos os povos são chamados para servir o Senhor, para adorar o Senhor, para ser um só em Cristo Jesus. Por isso que uma das coisas mais importantes da igreja de Cristo, sabe qual que é? A comunhão dos santos. Isso chama a nossa atenção para algo que nós não podemos abraçar e aceitar, que é a ideia de um crente sem igreja, de um crente que não desenvolve comunhão com ninguém, de um crente que vive à parte da comunidade. Não, irmãos, porque em Cristo nós somos um. O nosso Salvador é esse descendente de Sem, e é por isso que Ele pode chamar todos agora para que sejam um nele. Segunda coisa, irmãos, é que talvez você seja um filho que tenha vergonha dos seus pais. Por mais estranho que isso possa parecer, há filhos que têm vergonha dos seus pais. Tenham vergonha da simplicidade dos seus pais. Têm vergonha da cultura dos pais. Têm vergonha da humildade dos pais. Têm vergonha do português dos pais. Têm vergonha deles não terem e não serem aquelas pessoas cultas que falam de coisas tão complexas. Tem vergonha do que os pais, da maneira como eles se vestem, da maneira como eles falam, tem vergonha do que eles fizeram e não nutrem mais respeito para com eles. Ou talvez você seja um pai que, quem sabe, tenha vergonha dos filhos que você tem.
se eles são excepcionais, se eles são extraordinários, se eles são maravilhosos, se eles são nota 10, se eles são acima da média, você conta e conta em alto e bom som. Mas se não são, você se cala, você não se orgulha, você não se alegra. Devemos tomar cuidado com essas coisas, meus irmãos. Isso não procede de Deus, isso não glorifica o Senhor. Uma terceira coisa importante, qual é o elemento determinante para a maldição? Quando muita ou não poucas as vezes nós somos tentados a pensar que estamos debaixo de uma maldição hereditária. Mas você sabe qual que é a grande questão da maldição? É a imitação. Não tem a ver com aquilo que os outros falaram, não tem a ver com aquilo que os outros fizeram, mas tem a ver com aquilo que você fez, com aquilo que falaram e com aquilo que fizeram com você. Isso é maldição. Você aceitou, você encarnou, você internalizou, você absorveu, você permitiu que a fala do outro fosse determinante sobre a sua vida. E a Bíblia diz que não é. A única palavra determinante sobre as nossas vidas é a palavra do Deus vivo e verdadeiro e não palavra de homens. E por que a gente vive amargurado? Por que a gente vive ressentido? Por aquilo que o outro falou, por aquilo que o outro fez. Você está debaixo de uma maldição, mas não tem a ver com a fala, não tem a ver com aquilo que o outro fez. Você internalizou isso, você absorveu isso, você permitiu que aquilo que os outros falaram, que aquilo que eles fizeram, se tornasse determinante nos rumos da sua vida. Irmãos, isso tem que ser quebrado no nome de Jesus. Com perdão, com aquilo que você sabe que é em Cristo Jesus, amado de Deus, perdoado por Deus. Sabe por quê, irmãos, que isso é tão importante? Porque a Bíblia fala de uma prostituta chamada Raabe. E essa prostituta chamada Raabe, que não sabemos de onde que veio, o porquê que ela se tornou uma prostituta, mas o que nós sabemos no que ela se tornou. Ela se tornou em alguém que foi inserida na história do Redentor. Agora é tão interessante porque a Bíblia fala de um Acã. Sabe quem foi Acã? Ele foi filho de Judá. E diz a Bíblia que o Acã, que é filho de Judá, ou da tribo de Judá, ele foi eliminado. Então não tem a ver com a descendência, se é de Raabe ou se é da tribo de Judá. Tem a ver com a graça de Deus em mudar você, em mudar a todos nós. Uma outra coisa, irmãos, que a gente aprende é sobre os danos causados pelo alcoolismo. Estudos estão aí para dizer o estrago que a bebida tem causado na vida de tantas famílias. Casamentos sendo desfeitos, pessoas sendo violentadas, agredidas, porque a bebida, ela tem feito um estrago absurdo. Diz a Bíblia que nós não devemos nos embriagar, a Bíblia chama a nossa atenção para que sejamos pessoas sóbrias. Então tomar o máximo de cuidado com isso. Se alguém tem alguma propensão ao alcoolismo, a recomendação é: beba de jeito nenhum, irmão. Fuja disso. Corra disso. Isso pode ser uma cilada sobre a sua vida. Mas, irmãos, há uma outra informação importante. É o cuidado que o crente deve ter com a exposição do corpo humano. Irmãos, algumas coisas não combinam com a gente. Algumas roupas não combinam com o homem e com a mulher de Deus. E quando vem o verão, não permita que o calor diminua o pudor. Em nome de Jesus. Não permita que o calor diminua a roupa. Não combina com gente de Deus, a exposição. Ela está associada, irmãos, à corrupção, ao pecado. Crente precisa ser caracterizado pela modéstia. Não vamos implementar aqui a burca, em nome de Jesus. Está certo? Nada disso. Mas cuidado, não é? Cuidado. No artístico, fio dental, mini saia, nada de mini, irmãos. Nada de apertadinho, coladinho. Não mexe com isso não combina com a gente não. Não é? Tá gordinho, usa o pretinho. Você some numa vestimenta escura. Sabia disso ou não? Nossa, estou me sentindo tão bem. Disfarça legal.
termina aqui, irmãos. Como que os filhos devem lidar com os pecados dos seus pais, ou quem sabe como que os pais devem lidar com os pecados dos seus filhos? Ore, honre, ame, dê testemunho de Cristo, fale a verdade em amor. Deus nos abençoe. Irmãos, vamos orar e tem algumas coisas importantes aqui ainda, peço a atenção dos irmãos, estamos indo aqui para o final, e eu já chamo a Mirna, que vai ser exibido aqui um vídeo a respeito das sacolinhas de Natal. Se não for hoje, não vai ser no domingo que vem. Então, enquanto a gente ora, os irmãos deixam o vídeo aí preparado, e depois o departamento de eventos, não é isso? Terá a oportunidade, porque domingo passado, irmãos, foi o dia da esposa do pastor presbiteriano. E hoje é o dia do pastor presbiteriano. Eu já amanheci cantando para mim mesmo. Hoje é meu dia. Parabéns. Brincadeira, irmãos. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos porque o Senhor é bom. E até mesmo no mundo caído, no mundo de pecado, nós somos visitados pela tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Oramos, ó Deus, para que o evangelho da graça do Senhor esteja trazendo quebrantamento, trazendo unidade, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo restauração. Deus, em nome de Jesus, não são poucas as famílias, relacionamentos esfacelados, quebrados, pais que às vezes, ó Deus, têm vergonha dos seus filhos, filhos que talvez tenham vergonha dos seus pais. Deus amado, em nome de Jesus, que todos nós recebamos um batismo de arrependimento, de quebrantamento, de entender que em Cristo Jesus fomos chamados a esta nova vida e a viver o evangelho da graça, vivê-lo com graça no coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira o ferrão que está sempre provocando, o ferrão que está sempre acusando, o ferrão que está sempre machucando, e que a nossa palavra seja uma palavra que transmita graça, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, ó Deus, no nome bendito de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.